milhões, bilhões, não tenho os números exatos para trazer aqui, esses vocês sabem certamente muito melhor do que eu, mas é uma atividade que movimenta, que lida com paixões, lida com a cultura, né, lida com toda uma tradição, não só no Brasil, mas em nível mundial, e que movimenta com isso grandes volumes de dinheiro. E aí, essa atividade, ela pode estar sujeita a diferentes tributos. Se ela é explorada com fins lucrativos, com fins econômicos, e aí, historicamente, no Brasil, a gente não adotou esse modelo, né? Os clubes de futebol, antes do regime da SAF, historicamente adotavam um modelo de associação sem fins lucrativos. Mas, se explorado com fins lucrativos, a gente vai poder ter tributos incidindo sobre o lucro, então, sobre o resultado, né? A diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto para praticar aquela atividade. O que sobra é o lucro. O lucro é uma grandeza que pode ser tributada, né, que pode ser base para a incidência dos tributos. Outra possível grandeza sobre a qual vão incidir os tributos são a folha de pagamento. Né? Para exercer a atividade, eu preciso contratar jogador, eu preciso contratar técnico, eu preciso contratar profissionais de medicina esportiva, preciso contratar fisioterapeuta, preciso contratar a equipe, né, de limpeza, de manutenção, e todas essas pessoas, elas são, no Brasil, todo mundo que exerce atividade remunerada é segurado obrigatório do regime geral de previdência social. É uma preocupação, né, de que todos nós, quando chegarmos no momento da vida em que não pudermos mais trabalhar, né, seja idealmente pela idade avançada, seja por fatores que extrapolam, né, o nosso controle, eventualmente alguma incapacidade temporária ou, né, ou permanente, uma doença, algo, ou motivos felizes também, né, afastamentos temporários por motivo de maternidade. Se diante de qualquer circunstância nós não pudermos trabalhar, é preciso haver uma proteção previdenciária para que esse trabalhador siga tendo renda e possa se manter. Essa proteção previdenciária vem do Regime Geral de Previdência Social, INSS, né, que é o órgão hoje que presta esses benefícios, e isso é custeado por uma contribuição previdenciária, que é tributo também. Essa contribuição previdenciária tem uma parte que é paga pelo próprio empregado, que é aquele valor que é descontado de folha de salário, e tem uma parte que vai ser paga pelo empregador. Então, os clubes de futebol, né, seja no modelo né, voltado à exploração do lucro, que hoje a gente tem o modelo da SAF, seja no modelo mais clássico de associação sem fins lucrativos, ele vai ter que pagar a sua contribuição patronal de empregador sobre a folha, não, aí não é sobre a folha de salário, a gente vai ver daqui a pouco que o modelo é outro, a base é outra, mas ele vai ter que pagar para ajudar a custear esses benefícios previdenciários, essa aposentadoria dos seus empregados no futuro. Além disso, no Brasil, a gente tem alguns outros tributos, algumas contribuições que vão incidir sobre receita ou sobre faturamento, então tudo que entra sem necessariamente olhar para as despesas. Então a gente vai ter também esses tributos dessa natureza, a gente vai ver as siglazinhas, né, PIS e COFINS, que vão exercer esse papel. E a gente tem os tributos sobre consumo. Então, se eu vou ter o jogo, o espetáculo desportivo, e eu tenho cobrança de ingresso, isso é considerado um serviço e eu vou ter imposto, né, tributo sobre o consumo incidindo sobre isso. Hoje seria um imposto sobre serviços. Se eu faço venda, eu tenho a loja, né, tem a loja do Galo, tem a loja do Cruzeiro, eu vou vender camisa, vou vender garrafa de água, vou vender toalha, enfim, tem os mais diversos produtos ali, né, explorando aquela imagem do clube. Sobre essa venda, vai incidir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, eu tenho ali a tributação sobre o consumo, incidindo sobre aquelas operações que têm como objeto o comércio de mercadorias. Então, a gente tem esse conjunto de tributos que que podem incidir sobre a atividade do desporto e que vão variar de acordo com o modelo que a gente tem, né? Então,
no fim do dia, o tributo é esse dinheiro que o particular tem compulsoriamente, né? O conceito de tributo é prestação pecuniária em dinheiro ou valor que nele se possa exprimir, então é dinheiro, é um valor monetário que é compulsória e decorrente de ato lícito, né? Que não seja que não é sanção de ato ilícito. Então, é uma atividade desejada, estimulada em alguns casos, mesmo que não seja estimulada, ela é no mínimo tolerada, ou seja, eu não tenho algo que ela não é uma punição. O tributo não é porque o Estado não quer que você desenvolva aquela atividade. O tributo incide sobre fatos muito positivos, né? Ele incide sobre lucro, é bom lucro, né? Ele incide sobre receita, ele incide sobre salário, sobre folha de pagamento, rendimento do trabalho, ele incide sobre venda de bens, sobre prestação de serviços, são fatos econômicos desejáveis, né, para o desenvolvimento da sociedade. Ele não é uma sanção por esse ato ilícito, mas ele é um valor que precisa ser repassado, né, compulsoriamente ao Estado, porque a vida em sociedade tem um custo. E esse custo precisa ser suportado por aqueles que vivem nessa sociedade, essa conta é dividida, né? E o critério que a nossa Constituição escolheu para essa divisão foi o da capacidade contributiva. Então, a gente vai ter o tributo sendo graduado, incidindo sobre indicativos de capacidade econômica. Por isso, lucro, renda, propriedade, patrimônio e consumo, né? São as principais bases sobre a qual o tributo vai incidir. E aí a gente, né, feita essa contextualização sobre o que é o direito tributário, como o direito tributário, né, quais as atividades do desporto, e aqui num recorte do futebol, porque a gente está falando da SAF, né, das Sociedades Anônimas de Futebol, pode incidir, eu vou compartilhar aqui o quadro, né? Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia estar lá com o pincel desenhando isso no quadro, mas aqui, diante da impossibilidade disso, eu vou compartilhar o desenho já feito aqui com vocês. E, e aí a gente vai passando aqui para entender as muitas diferenças que a gente pode ter aqui no modelo associativo versus o modelo de SAF. Então, a gente tem duas comparações, né? Eu podia ter feito até dois quadrinhos separados ao invés de um só, porque a gente tem uma comparação do modelo associativo versus SAF, e a gente tem uma comparação do pré-reforma com o pós-reforma, né? Então, a gente tem é, mais de um recorte aqui que pode ser feito para essa comparação. Então, o que a gente tem no cenário de hoje? Então, a gente não tem a reforma tributária do consumo ainda não foi efetivada, né? Ela já se iniciou, nós já acho que faltou essa contextualização também, que eu estou aqui comparando pré e pós-reforma e não expliquei a reforma. O que foi a reforma do consumo, né? A reforma tributária do consumo, ela vem prevista na emenda constitucional 132 do finzinho de 2023, dezembro de 2023. É algo que já vinha sendo discutido há umas 2 décadas no direito tributário. Várias propostas nasceram e morreram sem ter se transformado em legislação efetiva, mas vem então agora, né, em 2023, veio uma PEC que teve uma tramitação até relativamente rápida, e que foi efetivamente convertida em emenda à Constituição, e é a reforma que nós estamos vivendo agora. Então, a gente teve a emenda constitucional em 2023, agora em 2025 nós já tivemos a primeira das leis complementares. Tem expectativa de que uma outra lei complementar seja aprovada em breve, ela já está em fase final de tramitação no Congresso Nacional, já foi aprovada na Câmara, foi para o Senado aprovou com emendas, por terem emendas, o projeto volta para a Câmara, e aí a gente está agora aguardando esse segundo turno né, de votação na Câmara dos Deputados. Então, vamos aguardar, né? Então, estamos aguardando essa segunda lei complementar, que vocês vão ver que ela é muito importante. Tem, inclusive, um finzinho aqui, que é a comparação da SAF pós-projeto de lei complementar 108, se ele vier a ser aprovado, porque ele reduz aí, né, bastante
os percentuais aí de IBS e CBS que vão incidir sobre as sociedades anônimas de futebol. Então, a reforma tributária do consumo, ela está substituindo, né, mudando os tributos que incidem hoje sobre o consumo. A gente tem atualmente uma tributação sobre o consumo dividida, um tributo para cada ente federado. Na verdade, a União tem meio que dois, porque a União tem a contribuição sobre o PIS e a COFINS, que originalmente não era um tributo sobre o consumo, ela incide sobre receita, a gente vai ver aqui, então ela seria um tributo sobre né, a capacidade contributiva manifestada por quem aufere receita, mas como ela começou a submeter em algumas situações a um regime não cumulativo, ela acabou começando a ter muitas características similares com as de tributo sobre consumo. Muitos doutrinadores, ao meu caso, inclusive, entendem que ela não tem natureza de tributo sobre consumo, mas ela acabou se aproximando e avançando muito sobre a mesma base dos tributos sobre o consumo. E aí, por isso, dentro da reforma tributária, ela foi abarcada na mudança de regime, ela deixa de existir a partir de 2027 e é substituída pela CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que essa sim já vem desenhada lá desde a sua estrutura constitucional para ser um tributo sobre consumo, uma contribuição sobre consumo. Mas então a gente tem a união com PIS e COFINS e com o IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados, que vai incidir só ali na fase industrial, na fase de industrialização dos bens. Quando ele sai do estabelecimento industrial, termina a cadeia de incidência. Os estados ficaram com o ICMS, que incide essencialmente sobre circulação de mercadorias, mas tem dois serviços que podem ser tributados por ele, que é serviço de comunicação e transporte intermunicipal ou interestadual. E os municípios ficaram com todos os outros serviços. Então, a gente tem cada ente com o seu tributo, com a sua competência para legislar sobre os tributos de sua competência. Então, a gente tem mais de 5.000 legislações no Brasil que tratam hoje de tributo sobre consumo, porque cada município tem a sua, cada estado tem o seu, e a União tem as suas. A lógica da reforma do consumo é substituir esses tributos por um imposto sobre valor agregado que vai incidir sobre uma base ampla, que inclui não só mercadorias e serviços hoje tributados por IBS e CBS, mas quaisquer operações com bens, direitos, materiais ou imateriais. Então, a gente vai passar a ter tributação de serviço financeiro, a gente vai passar a ter tributação de locação, a gente vai passar a ter tributação de compra e venda de imóveis, uma série de operações que não eram sujeitas a tributo sobre consumo, eram sujeitas a IOF, imposto de renda, né, PIS/COFINS, sim, as contribuições sobre faturamento, mas não a ICMS e ISS, vão passar a ser tributados por IBS e CBS. Em contrapartida, a gente vai ter uma não cumulatividade mais ampla, um direito de crédito sobre tudo que entra. Então, todas as saídas são tributadas, mas também tudo que eu compro, tudo que eu gasto, todas as entradas que sofreram tributação na etapa anterior, também vão me gerar direito de crédito. Então, a gente está vivendo um momento de transformação no direito tributário brasileiro, porque os tributos sobre consumo estão ganhando uma roupagem totalmente, mais do que uma roupagem nova. Assim, os antigos vão morrer e vão nascer novos no lugar. É uma mudança bem paradigmática mesmo. E aí a gente está nesse momento de transição. Só que a reforma ainda não iniciou os seus efeitos, né? Em 1º de janeiro agora de 26, a gente tem o início do que vai ser chamado um ano teste, ainda sem impactos financeiros, econômicos. Os contribuintes vão ter que começar a cumprir obrigações acessórias, então eles já vão ter que emitir notas fiscais indicando o CBS e IBS, já vão ter que começar a declarar, né, apurar esses valores, então eles vão ter que preparar seus sistemas, né, preparar suas apurações, seus setores administrativos, contábeis, fiscais, para cumprir essa nova legislação, mas ainda sem pagamento dos novos tributos. Mas a partir de 27, a gente já começa com a CBS. Aí o IBS a partir de 29.
Então a gente está aí, né? Quando eu digo hoje, como é hoje até é hoje assim, totalmente sem nem obrigação acessória até 31 de dezembro, mas o impacto financeiro em termos econômicos ainda vai ser isso até o fim de 26. De 27 para frente, aí já é o quadrinho pós-reforma que começa a ser aplicado, observado aí o período de transição. Então, hoje, o que que a gente tem? No Brasil, a enorme maioria dos clubes, se não todos, né, antes da possibilidade de ser SAF, né, antes da criação da SAF, não sei nem se exploravam é o termo correto, né, mas desenvolviam as suas atividades dentro dos modelos associativos. Então, eram associações civis sem fins lucrativos. Pessoas que se unem ali em prol né, do desenvolvimento de uma determinada atividade, no caso esportiva ou cultural, mas sem objetivo de lucro, sem remuneração dos dirigentes, né, sem saída daquele valor em benefício de particulares. Os recursos ficavam todos dentro da própria associação, em benefício do próprio clube. Sendo uma associação sem fins lucrativos, já teve muita discussão, gente, mas nem vou render isso aqui, se os clubes de futebol seriam, inclusive, imunes a impostos por serem associações culturais. Mas o texto da imunidade de impostos, ele exige ali um enquadramento não só como associação sem fins lucrativos, mas também dentro de um conceito ou de beneficência ou de associação educacional, de saúde. Então, eram conceitos um pouco mais fechados e tem predominado o entendimento de que os clubes de futebol não seriam imunes aos impostos. Então, eles estão sujeitos a alguns tributos, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos. E aí, qual que seria o regime ao qual eles estariam sujeitos? Sendo associação sem fins lucrativos, há uma isenção. Então, a legislação federal é isenta, não tem nenhum pagamento de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro e a COFINS, que é uma das contribuições que incidem sobre receita ou faturamento. Então, se eles explorassem a atividade como uma empresa comum, né, com fins lucrativos, com distribuição de lucros em favor dos seus donos, né, se tivessem donos, a gente teria imposto de renda, contribuição social sobre lucro, COFINS, mas sendo uma associação civil sem fins lucrativos, não há imposto de renda, não há CSLL, não há COFINS. O PIS, a contribuição ao PIS vai ser devida, mas diferente do modelo das outras pessoas jurídicas em geral, que é um percentual incidente sobre faturamento, né, sobre a receita bruta, sobre tudo que eu vendo, né, tudo que eu recebo como remuneração por isso, aqui a gente tem o PIS incidindo sobre a folha de pagamentos. Então, vai ser 1% da minha folha de pagamentos, o que para os clubes de futebol tendem a ser valores muito relevantes, porque a gente sabe que né, um dos maiores custos é o custo com a contratação dos atletas, né, dos treinadores. Então, principalmente os grandes clubes têm folhas de pagamento, valores muito relevantes. E a gente tem 1% de PIS incidindo sobre a folha de pagamento. Para as contribuições previdenciárias, os clubes de futebol têm um regime diferenciado de tributação. Pessoas jurídicas em geral, então uma indústria, um comércio, né, uma loja, elas, como regra geral, pagam a contribuição previdenciária num percentual que vai ser aí 20% da contribuição patronal, mais uns, 1 a 6%, variando conforme o risco da atividade, para um seguro por riscos ambientais do trabalho, então fica aí em torno de 23 a 26%, incidindo sobre a folha de pagamento. No caso dos clubes de futebol, a gente tem um regime específico, eles não pagam sobre folha, eles pagam a contribuição previdenciária deles sobre receita. E aí é um percentual de 5%, que vai incidir sobre a receita bruta, e aí essa base de cálculo vem prevista na lei, não é toda a receita, receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, patrocínios,
licença de marca, publicidade, direitos de transmissão, quando eles recebem, né, pelo direito de transmissão das partidas, e fecha nisso. Então, o que não inclui aqui, que vai ser importante quando a gente for comparar com o regime das SAFs? Não vai incluir valores, né, receita decorrente dos programas de sócio-torcedor, não vai incluir as premiações, isso teve na mídia recentemente, né, porque o Botafogo, por ser uma SAF, teve que tributar os valores recebidos de premiação dos prêmios que ele recebeu nas últimas temporadas, e aí teve notícia nesse sentido, ele teve que tributar porque era SAF, mas outros times que não tivessem feito essa opção não teriam, então a gente tem um tratamento diferente. E também não inclui dentro né, da tributação das associações civis sem fins lucrativos os valores referentes à venda dos atletas, né, a receita decorrente da cessão de direitos desportivos. Então, a gente vai ter 5% da receita, mas dentro dessa receita, algumas coisas relevantes ficam de fora. E se tiver contratação de contribuinte individual, o que é o contribuinte individual? É a pessoa física que presta serviço sem ter vínculo empregatício. Então, às vezes contratou um fotógrafo, contratou alguém para fazer né, que seja pessoa física, que não seja pessoa jurídica, contratou um advogado que não tenha um escritório com o CNPJ, que presta serviço como profissional liberal, um engenheiro, e paga essa pessoa ali com recibo de profissional autônomo, vai ter que recolher a contribuição aí sobre 20% sobre o valor do que for pago para esse contribuinte individual. Então, essa é a tributação que a gente tem hoje, previdenciária. E aí, além disso, a gente vai ter, mas essa aqui eu coloquei, gente, porque incide, mas essa aqui não muda, tá? Ela é uma constante, seja pré ou pós-reforma, associação civil ou SAF, os clubes de futebol pagam 4,5% sobre a sua folha de pagamentos para INCRA, são algumas contribuições chamadas contribuições para terceiros. Então, aqui a gente pega INCRA, Fundo Nacional de Educação, que é o Salário Educação, acho que SEBRAE, então tem que ver o que compõe exatamente esse terceiros aqui do desporto, mas são essas contribuições, salvo engano é isso, INCRA, Salário Educação e SEBRAE. Mas então a gente tem 4,5% sendo recolhido sobre a folha de pagamentos, mas isso não muda, isso é uma constante, seja no regime de associação civil, seja no de SAF, pré e pós-reforma tributária do consumo. Aí, além disso, a gente vai ter, seja a SAF, seja a associação civil, pré-reforma tributária do consumo, a gente pode ter imposto sobre serviços, o ISS, ou o ICMS. Então, se né, o clube vende ingressos para os seus espetáculos, essa receita dos ingressos é considerada um serviço, vai ter ISS. Se ele vende camisa, vende, né, vende toalha, vende pijama, enfim, tem a loja ali com os produtos do clube, então está vendendo mercadorias, vai ter ICMS. Esse percentual varia, então o ISS varia normalmente de 2 a 5, o ICMS, aqui em Minas, a alíquota média é 18%, mas vão ter algumas situações tributadas a 30%, outras tributadas a 7%, então vai variar de acordo com o produto e vai incidir sobre o valor do serviço, né, se for o ISS, sobre o valor da mercadoria, se for o ICMS. E aí, pré-reforma, a gente não tem o IBS e a CBS. Então, hoje, uma associação civil vai pagar 5,5% sobre a folha, que é 4,5% de contribuições para terceiros, mais 1% de PIS-folha, e 5% de contribuição previdenciária incidindo sobre a sua receita bruta, mas que não vai incluir os valores de sócio-torcedor, premiações e cessão de direitos desportivos. Então, bem resumidão, seria isso, e ela vai pagar ISS e ICMS normalmente sobre operações que envolvam serviço ou prestação de serviço, serviço ou circulação de mercadoria. Aí veio o projeto da SAFs. O que foi, né, a ideia por trás dele? Que esse potencial que nós temos no Brasil
né, do esporte como um negócio, né, do futebol como um negócio, poderia ser melhor explorado se esses clubes passassem a ser administrados como empresa, né, e não apenas como uma associação. Só que, para isso, o tributo, né, se eles tivessem que começar a pagar IRPJ, CSLL, PIS/COFINS calculado sobre a sua receita, poderia ser insustentável diante dos históricos que a gente tem. Inclusive, clubes costumam ter passivos tributários das contribuições previdenciárias. Então, esse projeto e essa ideia de que o futebol brasileiro pudesse ser explorado como um negócio, assim como outros países no mundo fazem, tinha ali o direito tributário como um empecilho. Então, vem essa proposta da Sociedade Anônima do Futebol, que fala: olha, você pode passar a explorar isso como um negócio. Aí não se optou por ter simplesmente uma substituição de um por outro, porque a gente tem os passivos também que vêm dos clubes, então a gente cria uma sociedade nova, né? Aí tem os aspectos que vocês já devem ter conversado nos encontros, que falaram sobre a parte societária, né, contratual, que a gente vai ter um arranjo ali em que eu vou seguir explorando numa nova sociedade, mantendo a anterior, mas tendo algumas responsabilidades ali compartilhadas, inclusive em relação ao passivo tributário, que ele não vem junto, mas uma parte da receita gerada por essa SAF tem que contribuir para a satisfação desse passivo. Mas então você pode abrir, né, criar uma sociedade anônima do futebol, uma SAF, e passar a explorar isso como um negócio, com possibilidade de distribuição de lucros em favor dos donos, né, daqueles que investirem nesse clube, no desenvolvimento dessa atividade com finalidade empresarial, e você vai ter um regime específico de tributação, né, porque tem particularidades aqui que justificam, né, essa escolha política de dar uma tributação diferenciada. E aí, o que foi o regime que foi criado? Olha, a gente vai ter uma substituição de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS e contribuições previdenciárias por uma alíquota única. Nos primeiros 5 anos, ela vai ser de 5% e vai incidir sobre aquela mesma receita bruta que já incidia no caso das associações civis, mais receita de sócio torcedor e premiações. Mas vai ficar de fora a receita da venda dos atletas, né, da cessão de direitos desportivos. Então, a gente acaba tendo né, a gente aumenta um pouco a base. A gente mantém os mesmos 5%, porque já pagava na associação civil 5% sobre receita, só que era uma receita menor. Eu não incluía ali sócio torcedor nem premiação. Aí eu aumento a base, eu coloco sócio torcedor e premiação para dentro, mantendo os mesmos 5%, mas eu tirei 1% do PIS-folha, né, que incidia sobre a folha de pagamento. E agora eu estou te deixando explorar essa atividade com fins lucrativos. Você não vai estar sujeito às amarras de uma associação civil sem fins lucrativos. Você vai poder explorar isso como um negócio, você vai poder distribuir lucro, você vai poder né, exercer essa atividade como uma atividade empresarial e não só como uma atividade associativa. E aí, a partir do 6º ano, essa alíquota abaixa para 4%, mas a base de cálculo aumenta porque a receita decorrente da cessão de direitos desportivos entra para dentro da base. Então, a gente tem essa redução da alíquota, mas com aumento de base. Alice, qual regime que é melhor? Qual que paga mais ou menos? Não sei. Tem que fazer conta. Tem que pegar, porque para um time vai ser uma coisa, para outro vai ser outra. A gente tem que pegar o histórico e as expectativas de acordo com, né, o planejamento ali do clube, e ver qual que é o perfil de receita e calcular quanto daria 5% sobre a base menor, mais 1% sobre folha no regime associativo versus 5% sobre uma receita ampliada nos primeiros anos numa SAF e 4% sobre uma receita ainda mais ampliada a partir do 6º ano na SAF. Da linha de contribuições em favor de terceiros para baixo fica tudo igual. Os 4,5%, né, de INCRA, salário educação e etc., são uma constante,
E pré-reforma tributária, ISS e ICMS também não mudam, vão incidir da mesma forma sobre as mesmas bases. Então, a gente troca 5% sobre uma base menor, mais 1% sobre folha, por 5% sobre uma base maior, e depois, a partir do sexto ano, 4% sobre uma base ainda maior, mas com a contrapartida de ter a possibilidade de explorar essa atividade economicamente, inclusive com distribuição de lucros, se os resultados forem positivos. Aí vem a reforma tributária e dá uma bagunçada. Aqui no quadrinho tá a Associação Civil pós-reforma, tá antes, mas eu vou pular para a SAF pós-reforma, falar dela primeiro, depois eu volto para falar na Associação Civil. O que que a reforma muda? Na reforma tributária, a gente tem o fim do PIS e da COFINS sendo substituídos pela CBS, e a gente tem o fim do ICMS e do ISS sendo substituídos pelo IBS, e incidindo sobre uma base ampla, né, de fornecimento de bens, de mercadorias, de serviços, de direitos, tangíveis, intangíveis. Um dos desafios que nós do direito tributário, porque eu sou uma intrusa aqui no grupo de direito desportivo, né? Eu cheguei no direito desportivo pelo tributário, mas a cada encontro eu aprendo um pouquinho mais sobre o mundo do esporte com vocês, né? E com quem eu dialogo sobre isso. Mas a minha caixinha é mais do tributário. E um desafio que a gente tem, mas o direito é um só, né, gente? Então, no fundo, a gente tem que conversar, todos temos que conversar. Mas um desafio que nós temos quem escolheu o direito tributário para se especializar e para aprofundar os estudos, vai ser delimitar essa nova hipótese de incidência, né, a base de incidências possíveis para esses novos tributos sobre bens e serviços, porque não dá para ser tudo, tem que ter um limite. Toda norma de competência tributária tem que ter um limite, e esse limite ainda tem que ser melhor construído aí na aplicação dessas novas normas, né? A gente já tem a parte positiva, né? O direito positivo posto, uma parte dele, uma parte ainda está em construção, mas a gente ainda vai ter que delimitar melhor. Mas esses novos tributos sobre consumo, o IBS e a CBS, eles têm potencial para incidir sobre basicamente todas as receitas, todas as atividades que são prestadas aí, executadas pelos times de futebol. Então, sócio torcedor, receita dos espetáculos, cessão de direito de imagem, patrocínio, tudo isso poderia e caberia dentro de uma possível interpretação desse fornecimento de bens e serviços de BS e CBS. E aí a lei vem e traz, né, as sociedades anônimas de futebol estão dentro dos regimes específicos de tributação. Porque os novos tributos sobre consumo, a regra geral é que eles têm um regime único para tudo, com a mesma alíquota. Então, assim, a gente vai ter a mesma alíquota para água e saneamento básico e para joias, né? A lógica na reforma tributária é que eu não diferencio mais as alíquotas de acordo com essencialidade ou não essencialidade de produtos ou serviços. Eu tenho algumas exceções que estão no texto constitucional. A Constituição falou quais as situações, quais os produtos, quais os serviços, quais os setores que poderiam ter tratamento diferente, né? Alíquotas menores ou regimes específicos. Não está na Constituição, vai receber o mesmo tratamento. Mas as sociedades anônimas de futebol estão nessa lista dos regimes específicos. Elas têm um regime específico de tributação, e aí esse regime específico de tributação do futebol que a gente tinha pré-reforma tributária, ele é ajustado pós-reforma, porque eu não tenho mais PIS/COFINS, que estavam sendo substituídos lá, agora eu tenho CBS, eu não tenho mais o ICMS e o ISS, que estavam fora do regime, mas eu tenho um IBS, né, com alíquotas altas incidindo sobre o total das receitas. Aí o que está na lei aprovada, tá, gente? Mas a expectativa não é de que fique assim. Normalmente, eu não falo em evento, em palestra, sobre projeto de lei, porque projeto de lei é extremamente instável, né? A qualquer momento pode ter alteração, a gente ainda não
eu me considero um pouco luminiana, assim, eu gosto muito da lógica do Luhmann, não sei se vocês conhecem, de sistemas autopoéticos. Ele é um sociólogo, mas ele escreveu muito sobre o direito, e ele fala que os sistemas, para serem funcionais, eles têm que ser fechados. Então, o direito, o sistema jurídico, para operar, ele só pode conversar com o que é jurídico. Então, eu tenho que tratar de lícito e ilícito, aquilo que já virou norma. O sistema político é outro sistema, que é fechado dentro dele, que vai discutir ali conveniente, inconveniente, né, e fazer as suas deliberações nesse sentido. Eu tenho um sistema econômico, que vai conversar com os operadores dele, que eu agora não lembro se eram operadores de eficiência, esqueci quais que o Luhmann considera. Ele fala só que esses sistemas conversam, eles têm que conversar. Então, eles fazem acoplamentos ali para que o que sai do político em algum momento vai virar jurídico e entra para o sistema jurídico quando vira lei. Então, normalmente eu espero esse momento, porque ele ainda está operando ali no político, né? Que é outro diálogo, é outro operador. Mas na reforma não está dando para fazer isso. Então eu faço o disclaimer, né? Aviso, olha, é projeto de lei, pode ser que mude, é ainda instável, mas o modelo pós-reforma tributária para as SAFs estava onerando muito em comparação com o que a gente tinha antes. Então, as SAFs se movimentaram no sentido de, olha, é um movimento que está dando certo, vários clubes estão fazendo essa opção, nós já temos mais de 100 clubes, né, que optaram por se tornar sociedades anônimas do futebol, veio com uma promessa de que a gente teria uma tributação em um determinado termo, por mais que não exista direito adquirido a regime jurídico, existe uma confiança, uma expectativa, né, e o setor tem uma justificativa para sustentar que não houvesse uma mudança tão drástica e um aumento tão grande na tributação. Então, isso foi contemplado no PLP, então, o projeto de lei complementar 108, que está em votação ainda. Então, a expectativa é de que a alíquota caia, tá, gente? Então, eu vou falar de um cenário mais gravoso aqui agora, quando eu falar o que está na Lei Complementar 214, mas a expectativa é de que isso altere antes de começar a ter efeito financeiro, que a Lei Complementar 214 já está publicada, mas seus efeitos financeiros ainda não se iniciaram. Como eu falei, vão começar em 27. E a expectativa é que o PLP já altere isso antes de 27, então ele vai ficar mais histórico, se efetivamente for assim que acontecer. Na Lei Complementar 214, o que eles fizeram? Eles substituíram IRPJ, CSLL e contribuições previdenciárias, porque PIS e COFINS estão morrendo. Então, eles substituíram 3, e não mais as 5 de antes, por 4% sobre a receita bruta, incluindo tudo, sócio-torcedor, premiações e cessões de direitos desportivos. Ou seja, eles pegaram o regime que ia valer a partir do 6º ano e já trouxeram para o 1º ano de vigência da reforma tributária, o que para alguns clubes que tinham virado SAF há um pouco menos de tempo, poderia antecipar esse regime. E a gente tem que fazer conta, né? Mas existe um potencial para que ele seja um regime mais gravoso, porque as receitas da venda de atleta é um termo informal, né? Da cessão de direitos econômicos dos atletas, é uma receita que tende a ser muito relevante. Então, eles, PIS e COFINS saíram daqui, a gente vai ter uma alíquota depois para a CBS que o substituiu, e o regime, o RET, foi não só mantido, como até um pouco piorado, porque antecipa essa incidência com uma base mais alargada, né, dos 4% sobre uma base maior. E, em contrapartida, veio a previsão de 3% de IBS, que substitui o ISS e o ICMS, e mais 1,5% de CBS, que é a que substitui PIS/COFINS. Então, ficou no final com um total de 8,5% incidindo sobre essa base ampla, né? essa base total, e com o agravante de que no regime específico das SAFs não haverá direito de crédito. Eu só vou ter direito de crédito sobre a cessão de direitos desportivos. Então, na compra e venda de atletas, eu vou poder apropriar crédito. Né? Vai ter incidência quando eu vender, mas eu vou poder me creditar do que quem me vendeu
pagou. Então, eu compro um e vendo outro, eu vou ter crédito sobre. A gente não vende compra atleta, né, gente? Isso mudou porque a gente não vende compra pessoa, mas estou usando uma linguagem mais informal aqui, mas ninguém feito esse esclarecimento. Eu adquiri direitos desportivos, isso vai me gerar crédito, eu cedi direitos desportivos, isso vai me gerar débito, e aí eu vou poder creditar. Mas tirando isso, as SAFs não vão se creditar de nada. Outras pessoas jurídicas que vão ter alíquotas mais altas, estimadas aí entre 26,5% e 28,8%, vão poder se creditar. Elas vão se creditar do aluguel, elas vão se creditar da energia elétrica, elas vão se creditar do que elas pagam para o advogado, do que elas pagam para o contador. Tudo que for que gerou débito, né? Se quem me vendeu ou me prestou um serviço pagou o IBS e CBS, eu vou ter crédito sobre esse valor que foi pago. Mas a SAF não. Ela está num regime específico, a alíquota é diferente, mas ela não tem direito de crédito sobre nada, exceto as operações de cessão de direitos desportivos. Então, a gente ficou com a base maior, a base que era a partir do sexto ano, e uma alíquota total no final de 8,5%, com um cenário muito mais gravoso do que o que a gente tem hoje, por isso houve um movimento político. E o que está previsto na versão aprovada no Senado do projeto de lei complementar 108, que voltou para apreciação na Câmara, é uma redução do RET na substituição de IR, CS e contribuições previdenciárias para 3%, sendo que a base de cálculo só vai incluir a seção de direitos desportivos a partir do sexto ano. Então, mantém o direito de, nos primeiros 5 anos, recolher sem considerar a receita de direitos desportivos. A partir do sexto ano, eu incluo. E a alíquota baixa, né, de 5,4 para 3. Então, eu tenho uma redução aqui, porque PIS e COFINS saíram, né? Então, há uma redução nesse valor aqui de cima, e para baixo ficou 1% para a IBS e 1% para a CBS. Então, a gente fica com 5% sobre essa base, a partir do sexto ano, sobre a base ampla. Então, fica um pouquinho mais do que o que a gente tem hoje, que com essa base ampla seria 4% e não 5%, mas, em contrapartida, não tem mais ISS e ICMS sobre algumas operações específicas. Se vai ficar melhor ou pior, como eu disse, tem que fazer conta, né? Depende do perfil de receitas e despesas de cada clube. Então, se for aprovado nos termos que se encontra no projeto de lei que aguarda né, votação na Câmara, a expectativa é de que seja, não há nenhum rumor no sentido de que tenha resistência a essa aprovação, mas projeto de lei a gente só tem certeza depois que vem a sanção, né? E se torna efetivamente lei. Mas se ele for aprovado nesses termos, aí a gente vai ter algo similar ao que a gente tem hoje, né? Um potencial de um pequeno aumento a partir do sexto ano, mas algo similar ao modelo que a gente tem atualmente. O cenário da Lei Complementar 214, que está excessivamente mais gravoso do que o histórico que a gente tem. Quem quiser seguir sendo associação civil pós-reforma tributária, aí a gente tem um potencial aqui de aumento de carga tributária. É claro, né, como eu disse, a gente tem que fazer conta para ter certeza, mas vai seguir a isenção de imposto de renda, CSLL, COFINS deixa de existir, PIS deixa de existir, as contribuições previdenciárias não muda também, os mesmos 5% sobre aquela base reduzida, só que o ICMS e o ISS vão ser substituídos pelo IBS, que vai incidir com uma alíquota estimada em 10,6%. Porque o que a gente tem para as associações desportivas que não forem SAF, dentro da Lei Complementar 214, é uma redução em 60% da alíquota geral, ou seja, elas vão pagar 40% da alíquota. Essa alíquota está estimada atualmente entre 26,5% e 28,8%. Esse 10,6% eu calculei considerando 40% de 26,5%.
Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Menos é bem pouco provável, né? Tem sido falado em 26,5 a 28,8. E aí vai incluir sobre as receitas decorrentes, esse é o texto da lei, tá, gente? Receitas decorrentes da gestão e exploração do desporto, aqui não é só o futebol, associações desportivas em geral, inclusive venda de ingressos, fornecimento de bens e serviços, sócio-torcedor e cessão de direitos desportivos, permitida a não cumulatividade ampla. Aí, quem não for SAF vai ter crédito amplo, mas vai ter só de BS e CBS 10,6% estimado, tá, gente? Não posso cravar alíquota nenhuma aqui, porque a alíquota não foi divulgada ainda. Mas eu estimei, considerando a estimativa de 26,5%. Então, vou ter mais de 10% incidindo só de BS e CBS, mais os 5% de contribuições previdenciárias. Então, tem realmente que fazer a avaliação, mas principalmente se for aprovado, se forem aprovadas as alíquotas, né, do PLP 108, que são mais baixas do que as atuais, um potencial alto, assim, de que depois de fazer a conta fique mais barato do ponto de vista tributário ser SAF do que ser uma associação civil, porque a gente tem uma alíquota relevante aqui de BS e CBS no regime do desporto. Então, assim, é muito número, né, no direito tributário, mas eu fui tentando explicar um pouquinho da lógica, mas resumindo, eu acho que é conhecer esses regimes e a decisão por se tornar SAF ou manter modelo associativo, seja pré-reforma ou pós-reforma, depende de avaliação mesmo de cada caso, né? Cada clube fazer essas simulações, entender esses cenários e sopesar todos os lados também, né? Porque tem também os aspectos em termos do modelo de gestão, tanto, né, da possibilidade de exploração econômica, mas também de um desejo de exploração econômica, né? As variáveis são outras, o tributário é uma delas, mas não é a única, né? E a gente não pode ter um olhar restritivo, como se a gente fosse decidir um modelo de exploração de uma atividade com base só no resultado de simulações de tributação. Mas é um fator importante porque é um fator que pode influenciar a própria sustentabilidade da atividade, né? Seja ela como um negócio, seja ela como uma atividade cultural e desportiva desenvolvida em regime associativo. Então, assim, o material preparado era esse. Acho que a gente ainda fica aqui com alguns minutos para debates, perguntas. Prometo tentar responder as perguntas. Nesse tema de reforma tributária, eu brinco que cada evento que eu vou, eu volto com umas 3 perguntas para pesquisar em casa. Ai, gente, primeiramente agradecer, foi uma aula. A gente teve essa pequena aula no evento da OAB, que inclusive uma pergunta que eu tenho está desde aquela época, mas agradecer, acho que foi muito bom. Você falou que não é do desportivo, todo mundo é do desportivo. Se você é do trabalhista, se você é do tributário, no fim do dia todo mundo pode ser do desportivo, pois o esportivo está em tudo. A É gente sempre verdade. brinca disso, que é uma aula, que é uma área que assim, tem que saber tudo de tudo e corra que tudo é específico. Não é nada em base de regra. Mas abrir para as perguntas, quem tiver pode ou levantar a mão ou escrever no chat. Quem tiver perguntas para a doutora, eu tenho a minha, teve o Fórum SAF aí em BH. E o Mansur, que é o autor, do coautor da lei da SAF, ele fez uma tabelinha explicando os tributos depois de 6 anos, porque eu acho que não teve nenhuma SAF ainda completou os 6 anos, já que tem 4 anos só da lei que fez a SAF, que era que os clubes e associações ficaram com 15,6 de tributação se você somar a renda, a alíquota conjunta estimada. O IPTU é variável, então não tem como enquanto as SAFs ficaram com 5%. Daí vem a minha pergunta: como é que fica essa questão de exploração quando a gente pensa que sim, existem muitas questões, a SAF é uma empresa diferente do clube, mas essa diferença de tributação ficou no papel só muito diferente, ou também na realidade ficou muito longe um do outro? Não sei se a minha pergunta ficou compreensível. Espero que sim.
Eu acho que sim, acho que o ponto é se, às vezes, nessa tentativa de estimular e viabilizar a exploração dele como um negócio, pode ter tornado dificultado a explorar, não a exploração, mas o desenvolvimento da, da, da atividade no modelo associativo, né? É, como eu disse, acho que tem que realmente avaliar caso a caso, porque eu não sei como foi feito o cálculo, talvez tenha sido feito o cálculo em termos de arrecadação efetiva, comparando a receita dos clubes, então tem números que vai ser necessário ter para chegar nesse número, porque as bases são diferentes. Então, a gente tem os percentuais incidindo sobre bases diferentes, a gente não consegue chegar numa alíquota nominal fechada para comparar. Mas, principalmente pós-reforma tributária, quando a gente olha para os números, o que parece é que o regime da SAF tende a ser mais favorável do que o regime de associação civil. E é um pouco contraditório com o que a gente tem como regra geral em outras atividades que não são desporto, em que as associações civis, por serem sem fins lucrativos, têm tributação mais baixa do que as sociedades que optam por desenvolver isso como um negócio. Pode ter questionamento, pode ter questionamento, inclusive à luz do princípio da igualdade, né? Se eventualmente eu tenho, eu posso dificultar às vezes até a competitividade, principalmente a associação civil, ela não compete no mercado num sentido de é, concorrencial clássico, né, de concorrência por clientes, mas elas competem no desporto, né, é da sua atividade elas buscarem essa competitividade, e a disponibilidade de recursos é um fator relevante para a atratividade de atletas, profissionais, eu falo atletas, mas tem os técnicos, treinadores, né, uma série de outros profissionais também. Então, pode eventualmente ter questionamentos à luz do princípio da igualdade e de neutralidade desses tributos, para que o tributário não seja um fator que afete a competitividade dentro do mercado. Uma possível defesa, né, do modelo da SAF sendo mais interessante até do que o associativismo seria, e aí caberia ao governo trazer esses dados, eu não sei se esses dados existem, se isso é algo declarado, se há uma política nesse sentido, de que a ideia aqui seria uma extrafiscalidade, de que seria realmente estimular uma migração do modelo de associação para um modelo de empresa, num sentido de desenvolvimento da economia, ou eventualmente por força das dificuldades que a gente já tem histórico de que os clubes sofrem para manter em dia os seus passivos tributários. Então, acho que tem argumento para os dois lados, mas faz muito sentido. Eu não tinha esse número, mas se realmente tiverem dados de que a arrecadação efetiva pelos clubes que não são SAF, né, pelas associações civis, é 3 vezes maior, mais de 3 vezes maior do que quem opta por explorar a atividade no modelo econômico, né, no modelo de sociedade anônima, é possível sim que as associações civis questionem. O ponto é que se a gente pegar a jurisprudência do STF, o STF tem por histórico não conceder nenhum tipo de benefício por decisão judicial. Então, ele entende que, pelo princípio da igualdade, o que ele pode fazer é considerar que o regime mais benéfico é inconstitucional por violar o princípio da igualdade. Então, ele poderia dizer que o regime da SAF é inconstitucional, eventualmente, né? Poderia vir algo nesse sentido. Mas ele não vai dizer que a associação tem o direito de recolher nas mesmas alíquotas da SAF. Isso, se a gente olha a história de jurisprudência do Supremo, ele, historicamente, os precedentes são nesse sentido, de que ele não pode estender um benefício numa situação que a lei não deu. Se ele entender que a lei deu mais do que devia, ele pode tirar, mas ele não vai conceder. Não sei se eu respondi, Sofia, também não sei se tem uma resposta assim tão pronta para isso, mas que é algo que pode ser questionado, sim, e podem ter argumentos no sentido de que talvez a ideia fosse essa, né? E tem que revisitar os números, e aí esses números eu não sei se a metodologia, não conheço, né? A metodologia, como que isso foi apurado, como que se chegou nesses percentuais. Sim, é algo muito complicado, porque foi abordado a questão
do IBS, do CBS, que é clubes que nem o Bahia criaram um resort. Isso é a mesma coisa, que vai ser tributado a mesma coisa que é o ingresso? Porque teoricamente Exa- é para um clube tá é um produto que o Cruzeiro, por exemplo, faz viagens internacionais que você pode mandar. Eu sei que a senhora tem filhos, você pode mandar seus filhos para passar na Disney pelo Cruzeiro. Isso é tributado da mesma forma que é o ingresso? Isso é um grande debate com as diferenças que estão É, tendo clubes se diversificando, esse, mas esse no evento da OAB foi objeto de uma pergunta, e a gente vai ter que esperar o regulamento para ver se o regulamento trata disso de alguma forma. Acho que esse é um ponto que vai gerar controvérsia, provavelmente vai gerar contencioso, porque o Ramon mesmo lá respondeu, falou, não, que esse regime aqui é só para a receita da atividade desportiva estrito sensu, não vai ser sim, para outras receitas da sociedade. Olhando a letra da lei, só a letra da lei, eu tô, não sei ela de cor não, tá, gente? Estou com uma segunda tela, estou com a cola aqui do lado. Mas a lei ela vai falar que são as operações realizadas pela SAF. Ela não fala especificamente as atividades desportivas, diferente do regime da sim, atividade esportiva, que vai falar lá da exploração do desporto, né, que vai ter a alíquota diferenciada. Aqui ela fala as operações, mas ela fala, se bem que são todas as operações com bens e serviços, o hotel é serviço. As operações com bens e serviços realizadas por SAF ficam sujeitas ao regime específico desse capítulo. E aí ele qualifica como SAF a companhia cuja atividade principal é a prática do futebol feminino e masculino em competição profissional. Aí o que vai ser necessário para seguir sendo caracterizado como atividade principal é algo que ainda vai ter que ser construído. Cabe tese de que é só a receita vinculada diretamente à atividade do desporto? Cabe. Cabe a outra tese também. A princípio, lendo o texto da lei, eu entendo que mesmo essas atividades do hotel, se ela for predominantemente uma SAF, ou seja, ela segue tendo mais do que. Aqui fala atividade principal. Principal, a princípio, seria 50% mais um. Mas a gente pode eventualmente falar em 70%, que é o requisito para ser preponderantemente exportador, por exemplo. Mas vamos supor, se ela tem mais 60, 70, 80% da sua receita vem de atividades ligadas ao desporto. Ingresso, sócio-torcedor, direito de transmissão, exploração da marca, é, exploração da marca na camisa de futebol, né? Não na bandeira do hotel. E os outros, e seção de direitos desportivos, e os outros 30% vêm de hotel, etc, etc, para mim, olhando o texto da lei, ela estaria dentro do regime da SAF. Gera uma distorção de mercado, então pode eventualmente ser questionada, inclusive por critérios concorrenciais, porque aí eu vou ter o hotel do Bahia pagando um quarto do tributo que o resort do lado, que não é vinculado ao Bahia, paga. Com isso, ele vai conseguir ter tarifas mais baixas e vai alterar o mercado. Aí eu posso ter um argumento de inconstitucionalidade que pode levar esse dispositivo aqui a ser interpretado conforme a Constituição, de modo a limitar esse regime específico para as receitas, né, e operações ligadas ao desporto. Não, nós não sabemos ainda como isso vai ser interpretado. Acho que um primeiro passo vai ser o regulamento. Estamos, né, todos ansiosos pelo regulamento. A expectativa de que ele seja divulgado até o fim desse mês de novembro, até porque janeiro a gente já tem ano de teste. A gente precisa saber a interpretação das autoridades em torno das normas que a gente já tem, das leis que a gente já tem. E aí a coisa vai tomando mais forma. Mas muitas pessoas, principalmente que trabalharam com a reforma, falam que tem expectativa de que o contencioso tributário vai acabar. Eu, infelizmente, não tenho essa expectativa. Infelizmente mesmo, eu não sou advogada, eu trabalho com isso, mas eu brinco que no direito tributário a gente não está precisando de mais contencioso, né? Assim, a gente já tem trabalho, não, graças a Deus, não tem faltado trabalho. E como cidadã, eu gostaria de fato que o nosso contencioso reduzisse, que a gente tivesse uma lei que gerasse menos controvérsia. Mas, infelizmente, acho que ainda vão restar, sim, alguns pontos. Esse teve no evento da OAB e voltou agora. Esse provavelmente será
um ponto de controvérsia entre os contribuintes e entre as SAFs e as autoridades. E aí talvez os concorrentes entrem no meio, defendendo a outra interpretação também. É um tema muito complexo, a gente. Até porque quando pensamos que os times, agora falando do campo, os times melhor estruturados financeiramente, todos são associações quase. Poucos são SAF. Viu? Os clubes no Brasil usam muito a SAF como um escape. Quando dívidas, todo mundo viu o Cruzeiro, o Atlético, o Vasco, o Botafogo. Situações que, não só tributariamente, mas esportivamente, associações ainda ganham no Brasil esportivamente. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre, porque é um tema que dá para exaustir muito tempo se pensar nos bens e serviços, como é, pensando como vende camisa, camisa terceirizado, contrato, tananã, é um monte de O coisa. da camisa, se é terceirizado, ele vai estar sendo tributado normalmente pelo IBS CBS do terceirizado, e o que vai ficar dentro da SAF vão ser os royalties, né? O que é recebido ali pelo licenciamento da marca, provavelmente. Sim, é um muito difícil. Não sei se o João, a Marina ou mais alguém tem alguma pergunta, porque a gente poderia exaustivamente falar, tipo, tópico por tópico, porque o futebol é algo muito complexo. E se a gente for falar de outros esportes, como basquete, o vôlei, a questão dos jogos de seleção, tem várias coisas que daria para abordar. Mas eu não sei se o João ou a Marina tem mais alguma pergunta. Para não monopolizar a aula, que às vezes acontece. A Sofia tem sempre ótimas perguntas e quem quiser também pode enviar no chat. É um tema bem interessante e técnico também. Então, caso surjam dúvidas, mas se não tiver nenhuma, pode continuar, Sofia. É sempre eu, né? Eu sempre Sofia, pergunto. Sofia é a debatedora oficial do grupo de estudos. Acaba sendo as pessoas coitadas. Que bom que é a última reunião do semestre. Não vou ter que ouvir minha voz até ano que vem, galera. Não se preocupem. Inclusive, já anunciando aqui, não sei se o grupo me permite, mas fiquem atentos ao Instagram do GED, que abrirá vagas para monitor também. Se você quer vir aqui fazer muitas perguntas com o fundo do GED, com o monitor do GED, está aberto para o ano que vem. Então, sigam nas redes sociais para acompanhar quando começar o nosso processo seletivo. Mas outra coisa que eu acho que a gente poderia abordar aqui, e que é muito importante, é a questão dos estádios. Agora, tem vários que estão comprando não apenas terrenos, mas com ajuda, por exemplo, no Rio de Janeiro. O terreno do Flamengo foi subsidiado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, porque acredita que o dinheiro do consumidor, de quem paga, vai voltar porque vai ter mais shows no Rio, vai ter mais turismo, a economia vai girar. Como é que fica essa questão? Isso é uma coisa que eu também nunca entendi. A questão dos estádios, porque na associação o estádio é um patrimônio, mas é um patrimônio sem fins lucrativos, é só para rodar o clube, o estádio. Diferente, por exemplo, do Maracanã, que é concedido ao Fluminense e Flamengo. Como ficaria isso? Não sei se você sabe disso, mas é uma coisa que eu sempre parei para pensar. Porque é um imóvel, mas é um imóvel que É. é extensivamente explorado. Não, essa parte você teria que pesquisar mais. Eu acredito que vai ter diferença pelas normas de direito administrativo. Mesmo na associação, se eu tenho subsídio, eu tenho recurso saindo do privado para do público para o privado, eu já vou ter um regramento próprio, mas se isso tem possibilidade de reverter em lucros a serem distribuídos para o particular, os requisitos provavelmente são mais rígidos. Mas aí a gente vai lá para a caixinha do administrativo, o direito é um só, mas nessa aí eu não vou me aventurar, não, porque não sei, né, não conheço os detalhes de como funciona, como isso é operacionalizado, que tipo de subsídio que é concedido, né, e que tipo de parceria é realizada, se o estádio realmente fica no nome do clube ou se o estádio fica no nome do município, explorado pelo clube, se é feito um contrato para essa exploração. Então, existem diferentes ferramentas, né, dentro do direito administrativo e eu não as domino também. Então, Saber quanto é que paga um clube paga de IPTU? Arena do Galo. Quanto é o IPTU da Arena do Galo? Porque ele dá como SAF. Eu imagino que deve pagar IPTU. Gostaria muito de saber quanto é. Se a nossa é. casa tá caro, quanto será que Agora, paga? esse eu não coloquei aqui, né? Mas realmente faltou no meu mapeamento. E aí não muda não está dentro da SAF, não muda com a reforma tributária.
né? A IPTU segue incidindo normalmente, imposto municipal, não entra dentro da reforma e não entra dentro ali daqueles tributos que estão consolidados no regime especial de tributação das SAFs. Então, o IPTU vai continuar sendo recolhido normalmente aí, seja pela SAF, seja pela associação. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, senão a gente sempre tem até às 7. O João também avisando, fazendo o aviso final, que também é importante. O João Não, mandou o último aviso o paroquial isso aqui, do semestre. último aviso do Forms. O João mandou o Forms da presença, então, por favor, a gente falou repetidamente, mas é uma questão da UFMG. Por favor, façam Forms com o mesmo e-mail, a mesma matrícula, se for de outra universidade, com o CPF, da mesma forma que preencheu todos, porque é o fim de semestre, não dá para chegar em dezembro e dizer, não bateu, não consegui, não fui atrás do NIEP, não consegui as minhas horas. Por favor, preencham sempre os mesmos dados. É o nosso último aviso do ano, fiquei feliz que acabou esse aviso. Mas é uma questão burocrática, a gente não pode fazer muito mais que isso. Então, esse foi o último aviso, o Forms está no chat, para quem precisar de ACG. E se alguém tiver uma pergunta, todo mundo é muito convidado a falar a pergunta. Eu esqueci a que eu ia fazer agora, mas... nossa, deixa eu tentar lembrar. Eu vou tentar lembrar. É, não sei. O do avião da... Vamos falar então sobre tópicos aleatórios. É tributado sobre é um serviço terceirizado tributado da mesma forma como a senhora explicou. Por exemplo, de avião que é fretado para o jogador ir e voltar, há uma tributação sobre isso, porque é uma empresa terceirizada que tem contrato com o clube e freta avião. A Leila Pereira comprou um avião para o Palmeiras, só que ela comprou no nome dela. Tem vários donos de clube que fazem isso, compram imóveis que são, ou coisas, ou jogadores com o próprio dinheiro e são assim tributados de maneira diferente. Existe algum mecanismo para controlar isso? Porque, querendo ou não, é um desvio para que o empresa, não é especificamente da SAF ou de uma associação. Mas ela comprou São, com dinheiro do clube e colocou no nome dela? não, Ou ela ela comprou comprou com dinheiro dela dela? e quem usa é o clube. Ah, Quem usa é o isso clube. na reforma tributária pode trazer problema, porque na reforma tributária, se você tem partes relacionadas prestando serviço umas para as outras, então aqui ela vai ter um bem dela que ela vai estar permitindo o uso não oneroso por uma parte relacionada, porque é uma sociedade ou uma associação na qual ela tem poderes diretivos, né? Aí a Lei Complementar 214 da Reforma do Consumo considera que essa operação é uma operação de consumo que vai ter que ser tributada e que tem que ser tributada com valores de mercado. Então, tem que considerar como se estivesse sendo valores de mercado. O que ela pode eventualmente fazer, aí tem que avaliar, entender a situação, é fazer né, formalizar o contrato se for o caso de um comodato, aí a gente teria que pensar, não dá para fazer o planejamento sem os dados, né? Mas teria que pensar uma forma né, de documentar, mas haveria um risco de um entendimento de que eu teria ali uma prestação de serviços entre partes relacionadas e que isso teria que ser tributado, porque seria consumo. Então, né, o Palmeiras estaria consumindo a cessão, a locação desse avião, e sendo uma operação entre partes relacionadas, teria que ser praticada a valor de mercado. Então, ia pegar o mesmo valor que ele pagaria para uma outra empresa e eles teriam que pagar o tributo sobre isso. Vai ter que ter Tanto um que pouco ela mais de fala planejamento. Tanto que ela fala na coletiva de imprensa que não gostaria que a presidente comprasse um avião, porque só nas últimas 2 semanas economizamos 3 milhões de reais. Um avião Tem um custa risco do 20. Estado querer, tem um risco do Estado querer tributar esses 3 milhões. Tributa- Não fale isso na coletiva de É. imprensa, que sempre haverá o Estado querendo lhe tributar. É Mas um isso tem. risco, tem que avaliar, né, ver a situação, mas especialmente pós-reforma tributária.